Nós já gravamos 2 vídeos sobre o primeiro episódio de The Chosen, mas eu não podia passar para o episódio 2 da primeira temporada sem parar um pouco para refletir sobre a mensagem do episódio 1 da primeira temporada de The Chosen. Do modo tradicional como a gente faz as coisas aqui no Mundo Cópia. The Chosen se tornou um fenômeno mundial, se baseia em relatos bíblicos com a premissa de muita liberdade narrativa para contar as coisas que Jesus poderia ter feito enquanto andou entre nós. Muita coisa inventada, mas há muitos elementos da narrativa bíblica que nós podemos perceber com mais propriedade por causa da sua representação audiovisual. As ruas por onde as pessoas andavam, suas vestimentas, as casas onde moravam, as reações que tinham diante de oficiais romanos. Quando lemos a Bíblia, podemos ter alguma dificuldade de imaginar esses elementos por causa da distância que temos daquela época e daquela cultura. Por exemplo, como é que homens quebraram o teto de uma casa para passar o seu amigo paralítico? Como eram a situação das pessoas para que a lavagem dos pés que Jesus fez fosse algo tão chocante para os seus discípulos? Essas e outras questões vão ser vistas aqui. Então, acompanhe a gente nessa viagem pelas terras de Israel, acompanhando de perto os passos do nosso Senhor e dos que levaram suas palavras até os confins da terra, nessa representação fantasiosa, mas muito interessante que é The Chosen. E esse vídeo chega até você graças aos membros do canal. Considere se tornar um membro. Todos eles receberam esse vídeo 72 horas antes e foram responsáveis por trazer esse vídeo até você. Esse é o Mundo Cópia de The Chosen. O episódio começa com uma criança que acorda com insônia. Algo lhe dá medo. O seu pai diligentemente cumpre o mandamento que Deus havia dado em Deuteronômio. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Já vemos aqui o que deveria ser o costume de todo judeu. Deus deu a lei a Moisés e ordenou que o povo instruísse seus filhos na lei. Dessa forma, as gerações subsequentes aprenderiam do Senhor e se manteriam fiéis a Ele, desfrutando das bênçãos da aliança, andando em santidade e sendo testemunhas de Deus para outras nações. Foi porque muitas vezes desobedeceram essas ordens que o povo caiu em idolatria e vários outros tipos de pecado. O livro de Juízes começa com uma geração que não conhece o Senhor e por isso escalona nos pecados que comete. O texto bíblico diz: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns. Porque a geração anterior falhou em transmitir os ensinos do Senhor, a atual geração havia caído em pecado. Mas esse não era o caso daquele homem. Ele recita as palavras do profeta Isaías para que sua filha não se esquecesse das promessas que Deus fez e de tudo aquilo que ele havia transmitido através de seus servos e profetas. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Você é meu. Isso mesmo. A palavra de Deus lhe veio como refrigério. No entanto, 28 anos depois, aquela mesma menina aparece em um quarto bagunçado. Ela está suja, está ensanguentada. Logo descobrimos que se trata, muito provavelmente, de uma prostituta que está possuída por demônios. Ela é o foco desse episódio. O local onde ela mora é pobre e evitado pelos fariseus por ser considerado um lugar impuro. Nele nós vemos a criação de porcos, um animal proibido aos judeus. Nós vemos a venda de crianças como escravas, vemos prostituição, vemos uma ambientação bastante suja. Tudo isso para demonstrar que aquele era um lugar que não era bem visto pela sociedade. No outro extremo, temos os fariseus. O primeiro que nos é apresentado é ninguém menos que Nicodemos, o professor dos professores de Israel. A ambientação farisaica é limpa, é rica, é bem iluminada, de roupas bonitas e bem cuidadas. Todo esse exterior salta aos olhos para transmitir a ideia de pureza, em nítido contraste com o ambiente da moça conhecida por Lilith. Nicodemos é abordada por Quintus, um oficial romano, pretor de Cafarnaum. Quintus tenta tirar vantagem do seu posto subornando Nicodemos. E aqui vemos mais um grupo social que havia naquele período, os romanos. Especificamente, aqui os seus oficiais. Naquela época, Israel estava sob o domínio de Roma. Roma passou por várias fases e várias formas de governo diferentes. Nesse período, o que nós estamos vendo era Roma no seu império, que foi inaugurado quando o senador romano concedeu a Otávio poderes absolutos, dando-lhe assim o título de Augusto. Eles reorganizaram as províncias e iniciaram um período chamado de Século Augusto. Essa foi a Era de Ouro de Roma. Júlio César e Otávio Augusto deram início à dinastia chamada Claudiana e foram sucedidos por Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Ao longo dos episódios nós vamos explicar
um pouco mais sobre cada elemento do Império Romano, da cultura daquele contexto e de como isso se estabelece na série. Por ora, é importante para esse episódio em específico saber que em seus primeiros séculos, isto é, antes do Império, Roma não possuía um exército permanente. A linha de defesa da cidade era composta pelos seus próprios cidadãos. Com o tempo, houve a necessidade de aumentar o contingente militar. Afinal, Roma estava se expandindo. O soldado, que antes era qualquer cidadão, agora passou a ser um cargo assalariado a serviço do Estado. Com essa profissionalização, passou a surgir uma distinção entre o militar e o civil. Importante também mencionar que o exército romano era dividido em unidades fundamentais, as legiões. Cada legião era formada por cerca de 5.500 homens e havia 28 legiões no primeiro século do Império. Cada legião era dividida ainda em 10 unidades menores, as cortes, com cerca de 50 homens. As cortes eram organizadas em 6 centúrias, com aproximadamente 80 legionários em cada uma delas. Além das legiões, havia outras unidades militares. A Guarda Pretoriana era uma delas, agora formada por 500 homens e era encarregada de proteção dos generais. Portanto, veja a importância na cultura romana de Quintus. Ele fazia parte de um seleto grupo de homens encarregados da proteção do general e chefiava vários outros soldados. Depois que Quintus fala com Nicodemos, nós vemos um homem bastante meticuloso se arrumar e somos apresentados a Mateus, o publicano. Juntamente com Mateus, vemos o outro grupo social de Israel, os judeus comuns, o povão. Vemos que Mateus tem que se esconder em uma carroça que um homem usa para levá-lo até o local onde ele trabalha. Por que disso? Porque os publicanos eram os judeus que estavam a serviço de Roma para cobrar impostos de outros judeus. Então, se imagine como um judeu do povão nesse período. Você teria um outro império lhe dominando e impostos sendo cobrados. Esses impostos eram cobrados por um dos que eram judeus, justamente um publicano. É por isso que o povo judeu tinha desprezo, ira e até mesmo vontade de matar os publicanos. Eles eram vistos como traidores do povo, afinal, de fato, eles eram. No meio desse povão estão André e Pedro, irmãos pescadores, os quais estão passando por dificuldades financeiras por causa da falta de peixes. Nesse episódio, nós já temos alguns indícios das personalidades de cada um. Pedro, o mais impulsivo, André, o mais pensativo e comedido. De volta a Lilith, vemos que ela está causando problemas no Distrito Vermelho. Nicodemos é compelido a ir até lá para resolver a situação. E nós vemos o desconforto dele e de Shemuel, seu pupilo, quando vão até lá. Quando Nicodemos tenta exorcizar o demônio que havia em Lilith, ele revela que o seu nome é Legião. E como acabamos de falar, Legião era uma organização do exército romano composto por mais de 5.000 homens. Essa é a dimensão dos demônios que atormentavam aquela mulher. É importante também perceber que os demônios se designaram como uma divisão militar, isto é, eles se viam como soldados à semelhança dos romanos. Além disso, sendo Roma o império mais forte da época, seus soldados não foram capazes de resolver aquele problema. Aquela mulher continuava atormentada, a poderosa legião romana não tinha forças contra a legião espiritual de demônios. Nem ela, nem Nicodemos, o professor dos professores. Essa é uma adaptação que vem a calhar. Apesar de não termos o relato nos evangelhos de Nicodemos tentando expulsar demônios e falhando nisso, a narrativa nos mostra a limitação humana, seja romana, seja farisaica, de lidar com aquele poder demoníaco. Nós não temos medo de você. Você não tem poder aqui, professor. Dentro dessa narrativa, Nicodemos, numa tentativa de aliviar sua própria consciência de sua falha, apesar de ter se questionado sobre suas limitações e se haveria algo faltando naquilo que ele aprendera, se convence de que só Deus teria poder para expulsar a legião daquela mulher. Os demônios se enraizam em almas perversas como porcos na sujeira. Uma possessão como essa é fatal. E almas como a dela, infelizmente, estão além de toda ajuda humana. Lilith, em crise, recita em voz alta o versículo que o seu pai lhe ensinara, o qual estava dentro de uma boneca. Ela não consegue se livrar do sofrimento. A boneca, que havia a acompanhado desde a infância, é dada para o taverneiro. O papel no qual a passagem estava escrita é rasgado, jogado ao mar. Lilith estava abandonando tudo o que havia aprendido ela na sua infância. Ela não viu mais utilidade na boneca, que de alguma forma lembrava seu pai, rasgou e jogou fora o versículo, abandonando assim a sua fé, e estava prestes a desistir da própria vida. Ela iria se precipitar ao mar para ser esmagada nas rochas. Porém, quando estava a um passo da morte, uma pomba surge. Ela segue aquela ave, ela volta para a taverna e lá um homem lhe aborda. Sendo ela uma prostituta, muito provavelmente, ela logo rejeita aquele homem por naturalmente pensar que seria mais um que usaria o seu corpo para gratificação. Ela foge dali e aquele homem a segue. E quando menos esperamos, ele a chama pelo verdadeiro nome. Maria! Maria de Magdala.
O homem recita o versículo que ela tanto sabia. Ela, sem saber o que estava acontecendo e como aquele homem poderia saber tudo aquilo, se volta. O homem se aproxima, ele a chama para si, ele a chama pelo nome, ele a liberta dos demônios. Aquele homem não é outro, senão o próprio Deus encarnado. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou, aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Aquilo que Nicodemos falou acabou acontecendo. Somente Deus poderia expulsar aqueles demônios. Sim, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós. O Deus que, diferente dos fariseus, não teve nojo do distrito vermelho. O Deus que tocou na mão de uma prostituta. O Deus que tem mais autoridade em sua palavra que todas as 28 legiões do exército romano ou do exército do inferno. Jesus abraça Maria numa cena tomada pela escuridão, com apenas uma tocha flamejando ao fundo. Era a luz habitando em meio às trevas. Era o Deus Santo no mundo de pecadores. Era aquele que chama cada um pelo seu nome para que se aproximem dele e sejam libertos de seus sofrimentos e pecados. É o Messias que diz: você é meu. O verbo criador do princípio se fez carne e habitou entre nós. O descendente da promessa nasceu. O que chamou Noé, Abraão, Isaque e Jacó veio ao mundo. O formador, libertador, salvador e fortaleza de Israel era aquele simples judeu, tão indistinto de todos os outros, mas inigualável a qualquer outro. Nele não havia beleza arrebatadora, mas sua palavra possuía poder imensurável. Ele era aquele que poderia destruir o mundo por causa dos seus pecados, mas veio salvá-lo dos pecados, chamando todos os que o Pai lhe deu pelo nome. Assim ele fez com Maria. Assim vemos, ele fará com seus discípulos. Assim ele fez comigo e com você que crê no nome do Altíssimo. Cristo está dizendo: você tem sido atormentado? Eu sou a paz. Você tem sofrido? Eu sou o consolo. Você tem pecado? Eu sou a salvação. Eu te chamo pelo nome. Achegue-se a ele e seja liberto.